Fala amigos, então como estão vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Henrique e esse é o canal Eu Consegui, também acompanhado do canal BT pelo Mundo. Bem gente, hoje é um dia o qual eu começo a falar a vocês a minha primeira experiência de trabalho aqui em Portugal. Basicamente, eu já tive, pelo período de 2 anos e 8 meses que eu estou aqui, eu tive 2 trabalhos, 2 meios de sustentar a minha vida e assim conseguir ajudar a minha família que se encontra no Brasil e a mim poder fomentar esse sonho que é de viver realmente aquilo que eu desejei para minha vida, aquilo que eu lutei e idealizei para mim. Como tudo nessa vida, nem tudo são flores. Claro, cheguei aqui no dia 4 de julho de 2022 e, claro, eu trouxe um bocadinho de dinheiro para poder me manter. E antes que eu fale sobre como aconteceu, como foi o meu primeiro emprego, eu sempre vou pedir a vocês, se vocês querem vir para Portugal, querem viver aqui e aproveitar tudo que essa terra maravilhosa tem para te oferecer, eu peço que, acima de tudo, vocês tenham um planejamento. Desde tudo que vocês vão fazer até a hora da partida, a hora da ida. Se vocês têm que planejar quanto vocês vão juntar, planejem, sabe? Se vocês quiserem vídeos sobre quanto levar em média, eu vou estar fazendo. Eu vou fazer tudo aquilo que vocês pedirem nos comentários. Por isso que é tão importante esse feedback de que estão gostando do vídeo, ou que não tá bom, ou que falta qualquer coisa. Hoje, por acaso, eu acabei de chegar do trabalho e resolvi criar esse vídeo para vocês, para que a gente possa ir trocando confidências, trocando conhecimentos e assim evoluir para o melhor, sabe? A minha intenção realmente é trocar uma ideia com vocês, saber se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e também contar a história da minha vida. É claro, hoje eu vou falar basicamente sobre o meu primeiro emprego em Portugal. Basicamente tive dois, o primeiro foi na área da restauração e o segundo foi agora onde eu estou na empresa, uma fábrica basicamente. E pronto, cheguei aqui em 2022, basicamente no dia 4 de julho, e tinha trazido um bocadinho de dinheiro, tinha me planejado um bocadinho, muitas coisas aconteceram, mas isso é assunto para um outro vídeo. Pronto, cheguei aqui, passei pela imigração, foi tudo muito bom, tudo muito em paz, teve os momentos de tensão, mas como eu tinha vindo com carta convite, tinha vindo de certa forma mais regular possível, eu estava mais tranquilo. Cheguei, vim direto para o meu quarto, paguei tudo certinho e comecei a viver a minha vida. Fui logo de primeira a pagar uma pequena promessa que eu queria muito ir no Bom Jesus, subir o escadório, são as escadarias bem bonitas e ao final das escadarias é como se fosse uma igreja, é uma igreja na verdade, muito linda, só que não é só uma igreja, é um paraíso em nome de beleza. E eu tinha muito este pensamento, que eu iria pagar essa primeira promessa lá. Mas pronto, o foco do vídeo não é esse, vai ter a oportunidade também de eu falar sobre isso, se assim vocês desejarem. E basicamente eu comecei a viver o dia a dia, sentir a emoção de estar aqui em Portugal.
Em contrapartida, tive que viver e conviver inicialmente, até hoje, né? A dor de estar longe da filha, dos meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos. Isso é muito, mas muito duro. Você tem que estar bem convicto disto que você quer para a tua vida, porque caso contrário, não vai acontecer, sabe? Mas a gente vai conversando por vídeo, vai falando com a família de um modo geral, e a gente consegue diminuir esse aperto no coração. Apesar de que estamos falando de 2 anos e 8 meses, quase 3 anos, gente. Eu tenho quase 3 anos sem ver pessoalmente a minha família. E isso para mim custa um bocado. Custa muito, na verdade. Só que temos nosso foco e não podemos deixar que isso, de uma certa forma, destrua o nosso planejamento e o nosso sonho. Afinal de contas, é para isso que eu vim. Foi para dar uma vida melhor aos meus filhos, à minha família. Poder ajudar minha mãe, que sempre me ajudou nessa vida. Poder ajudar também a minha irmã, mas colocando sempre na cabeça que é um passo de cada vez. A gente não pode simplesmente querer abraçar o mundo com a palma das mãos. Isso não vai acontecer. Então, nos primeiros dias de julho, eu fui, porque tudo era flores, fui no Pingo Doce, curti, me esbaldei comprando doces, chocolate, fui ao Mac. Nossa, foi extremamente maravilhoso. Mas ao longo dos dias, né, dias foram passando, os dias foram se sucedendo, um depois do outro, eu comecei a pensar, será que eu logo já vou arranjar um trabalho? Porque, de uma certa forma, quando você imigra para um país que não é o seu de origem, pense comigo, você viveu, eu tenho 41 anos, eu vivi a minha vida toda para chegar até onde eu cheguei, a ponto de, depois disso tudo, eu sempre com aquela ânsia, porque nada para mim estava correto, eu faltava sempre alguma coisinha, ao ponto que chegou de eu largar tudo, entre aspas, para trás e tentar uma vida nova, né? Só que durou isso 41 anos. Mas quando você resolve migrar e lutar para que tudo dê certo, você não pode esperar mais 41 anos. Imagina que eu esperasse 41 anos, iam ser 82 e, sinceramente, eu não sei nem se vou chegar nessa idade. Espero em Deus que chegue, mas que chegue com saúde, sabe? Eu sempre pedi isso a Deus. Então, o que acontece é que quando você imigra, a sua ideia é chegar logo e no mínimo de tempo ou de anos possíveis, você vai se estabilizar, ajeitar tudo, conhecer o máximo de informações possíveis para que você possa realmente estabilizar a sua vida e de verdade dar uma vida melhor à sua família ou proporcionar para você mesmo uma vida melhor. Então, os dias foram se passando e eu comecei a ficar preocupado, meio que ansioso, porque eu não tinha certeza que realmente eu ia conquistar a oportunidade de conseguir um trabalho. Isso foi me consumindo um bocado, mesmo assim eu fui não deixando me abater por isso, sempre fui muito positivo e só pelo fato de Deus ter me permitido chegar até aqui, eu já tinha certeza que tudo daria certo. Mas como o tempo vai passando, você começa a se questionar, sabe? Se questionar bastante. Mas enfim, com contatos, falando com um, falando com o outro, tentando, fazendo novas amizades, me comunicando, chegou o momento que conheci uma pessoa e essa pessoa eu serei grato por toda a minha vida. O nome dela é William, eu não tenho medo de falar aqui porque é um cara super do bem. Eu conheci ele por intermédio de um outro amigo meu, né, que é também de Salvador e veio para cá um pouco antes de mim, uma pessoa maravilhosa que apresentou por WhatsApp esse
amigo hoje, né? Uma pessoa maravilhosa, o William. E assim a gente trocou uma bela conversa. Trocamos uma conversa, eu disse a ele que precisava muito, até porque eu tinha que ajeitar a questão da manifestação de interesse, precisava de um contrato para que eu conseguisse dar continuidade ao meu plano, que era ser uma pessoa regularizada, ou que pelo menos estivesse numa situação regular. Porque quando você vem como turista, você realmente tem a oportunidade de se regularizar aqui, mas esse não era o meu pensamento. O meu pensamento era, claro, me regularizar aqui, mas eu queria o mais rápido possível a minha residência, que por acaso até hoje ainda não tenho essa residência, mas eu já estou no processo de recebimento, né? E Deus é tão maravilhoso que com certeza ele vai me proporcionar isso. E o que aconteceu é que a gente trocou um belo papo. Ele me explicou que estava para sair mais ou menos do local onde eu estava, que era um restaurante, e ele disse que poderíamos fazer alguns testes, que ele ia procurar saber do patrão se poderia. E assim eu disse que sim. Eu não tinha muita informações sobre como trabalhar em um restaurante, mas que eu tinha muita força de vontade. Já havia trabalhado no Brasil, em Salvador, como atendente de uma panificadora, fazia lanches e sucos, atendia muito bem, mas não tinha noção do que era trabalhar em restaurante. Nem no Brasil eu nunca tinha trabalhado com isso. O máximo que eu fiz foi ajudar na barraca do meu pai, que é aquelas barraquinhas de rua, que tinha um barzinho com petisco, e eu ajudei ali, mas eu era muito pequeno, então não tinha muita noção de como funcionava isto. Após isso, eu vim para cá sempre com a intenção de crescer, porque essa é uma dica muito importante. Você pode ter todos os cursos, todas as formações, mesmo que sejam básicas, mas aqui é diferente. Pode ser mais a minha visão, mas tem muitas pessoas que aqui estão, que compartilham dessa mesma visão que a minha, que é que mesmo que você tenha muito curso, muitas informações, amigos, não duvidem. Assim que vocês entram aqui, vocês têm que pegar o primeiro trabalho que lhe aparecer. É claro, nem todos têm a força ou o psicológico suficiente para conseguir ficar em certos trabalhos. A cobrança é muito forte, a exigência é demais, e talvez realmente nem seja tudo isso, mas você não tenha tino para aquela coisa. E em contrapartida por mim, eu fui muito ansioso, com muito medo, mas eu fui. O patrão aceitou que eu começasse de início só meio turno, depois passamos para o turno inteiro, e basicamente como uma semana, quase mais ou menos uma semana, esta pessoa que estava me ensinando, que foi a que me trouxe para o restaurante, essa pessoa saiu. Ela teve um problema de saúde e saiu, e eu tive que ficar no salão como atendente de mesa. E o patrão, muito solícito na época, começou a dividir o salão comigo. Isso foi muito legal porque me deu um bocadinho de confiança, mas acreditem, foi muita correria. Eu tinha que chegar às 10, né? Me arrumava aqui em casa e saía. Chegava às 10, para 10h30 eu entrar na casa, mudava minha roupa, passava a esfregona, que é para passar, basicamente no Brasil tem esfregona também, mas para que fique mais familiarizado com todos, é pegar um pano molhado com uma vassoura, é basicamente isso. Eu passava a esfregona em todo o salão, né? Mas antes aspirava, tirava todo o pó do salão, passava a esfregona. Depois disto, eu chegava e montava a sala toda. De início, claro, o patrão fazia isso comigo, até porque ele queria me dar um norte para eu seguir do jeito que a casa precisava. Depois disso, eu tive que assumir e pôr para frente.
ele ficava com a responsabilidade de mostrar os pratos às pessoas, dizer qual é o cardápio do dia, ou quando fosse à noite, e eu levantava a mesa, põe a mesa, era uma correria enorme. E para quem está começando e que não tem familiaridade nenhuma com a área, é tudo muito complicado. E uma barreira que é gigantesca. Para quem não tem aquele tino tão forte, o sotaque e a língua é muito difícil para quem não conhece. A gente pensa, é português a gente fala, então não vai ter problema. É engano, é um leito engano da gente que não tem essa noção. Por quê? Os portugueses, eles entendem muito a gente porque desde muito tempo atrás, muitos anos atrás, eles consomem a nossa cultura. Eles ouvem música, eles assistem novelas, eles veem os youtubers brasileiros. Então, até hoje em dia está tendo um pouco de discussão no qual as crianças portuguesas estão começando a falar brasileiro. As crianças portuguesas estão começando a falar o português do Brasil e deixando um bocadinho de lado o português de Portugal. O que eu, sinceramente, acho normal, pela quantidade de youtubers que são muito maiores do que a quantidade de youtubers portugueses. A quantidade de youtubers brasileiros é muito grande. E a quantidade de youtubers portugueses para o conteúdo que as crianças gostam de assistir, não é tanto. Então, teoricamente, é um pouco normal diante do que as crianças estão consumindo como conteúdo. Enfim, voltando um bocadinho para o meu trabalho, para o meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego, nossa, foi incrível. A barreira do idioma me deixava meio que perdido, muito perdido. As pessoas tinham que falar para mim 2, 3, 4 ou 5 vezes mais, repetidas vezes, para que eu conseguisse entender. Então o patrão deu uma grande sacada que foi simplesmente eu só levantava pratos e pousava os pratos, seja de entrada, seja os pratos principais, e assim eu fui levando. Só que é aquilo, o português ele é tido inicialmente, para as pessoas que não conhecem, eles são tidos como frios, bastante frios e às vezes muito sinceros. E esse para mim foi o ponto muito, mas muito difícil, porque, claro, eu não tinha noção nenhuma de como aquilo funcionava. E aí, num sábado, eu nunca vou me esquecer disso, nunca, gente, nunca. No sábado, eu estava tentando, desenvolver o meu trabalho. Acho que foi o primeiro sábado quando a casa encheu. E eu me lembro que eu fiquei muito, muito nervoso, porque era muita coisa para se fazer, era muita informação, era muita agonia. E lá no restaurante sempre ia aos sábados uma pessoa para ajudar o patrão. Como lá se servia muitas sangrias, muitas bebidas, e precisava estar sempre gente indo para o caixa pagar e servir cafés, aquela coisa toda. Eles costumam aqui chamar isso de lodo, quando está tudo muito corrido, muita agonia. E nesse dia, por acaso, estava muito corrido. Então esse amigo do patrão começou a ficar chateado porque eu não tinha destreza, eu não conseguia desenvolver e eu estava muito lento e aquela coisa toda. Mas isso tudo era plausível porque eu sou uma pessoa que não conheço muito bem de como era o funcionamento de um restaurante, de como era ser um atendente de mesa. Toda a informação que eu tinha obtido pelo William, que foi uma grande pessoa na minha vida, foi muito vaga, porque a gente não teve tempo suficiente para conhecer como tudo funcionava. Então aquilo para mim foi muito forte, foi muito pesado. E ele começou a usar palavras muito fortes, a reclamar de mim, reclamando muito incisivamente do meu trabalho, de como eu estava agindo, a ponto de chegar um momento dele começar a falar diretamente comigo. Não sei se ele estava chateado. Depois de algum tempo eu soube que ele tinha tido uma grande perda na família, mas pronto, a gente pode pensar assim, mas a gente não tem nada a ver com isso, isso é muito mal e tal. Mas as pessoas, elas reagem de maneiras diferentes. Hoje eu tenho essa consciência.
E naquele dia foi tudo muito, mas muito forte, foi muito vivo. E eu fiquei entre a cruz e a espada. Eu fiquei entre a cruz e a espada porque eu não queria discutir com aquela pessoa para eu não perder a minha razão. E em contrapartida, a minha vontade era de discutir, porque estava tudo subindo para a minha garganta e eu já não estava aguentando mais. E nesse momento, meus amigos, foi que tudo virou. A minha vontade foi de sair naquele momento, naquele lodo, naquela agonia, naquela pressão, foi de sair porta fora do restaurante para nunca mais voltar. E nesse momento teve uma grande virada de chave, porque lá na casa trabalhava eu, uma grande amiga, uma pessoa maravilhosa, o patrão e o cozinheiro. E aos sábados, como eu já falei, vinha de manhã a mãe do patrão e esse rapaz que temos meio que um conflito. E a grande sacada foi que eu tinha muitas incumbências, mas como já estava chegado do meio para o final do expediente no restaurante, eu tinha ainda que polir vários talheres, e eram muitos talheres, não eram poucos. E para mim, pior ainda, que nunca tinha feito aquilo, eu tive que fazer aquilo tudo ali bem rápido. E ao mesmo tempo, esse colega, esse amigo do patrão, a falar na minha cabeça, falando, e ele não parava. Era como se eu fosse a palmatória do mundo. Esta é a verdade. Só que ele começou a usar algumas palavras que eram muito firmes, muito fortes, e aquilo me machucava muito, porque eu não podia rebater, porque eu tinha medo de, além de eu querer sair naquele momento, mas mesmo assim eu tinha medo de sair de lá e não ter outro emprego. Essa é a vida do imigrante que muita gente não conta, sabe? Então eu tive muito medo disso aí, mas chegou um momento que eu estava tão abafado, tão atordoado, tão, sabe, constrangido e tão suprimido, porque tem muita gente que depende de você, e isso é muito doloroso. E você não pode brigar, sabe? Você não está na sua casa, você não está no seu país. Você tem que tentar se adequar, respeitar aquele ambiente e evoluir. Mas para mim naquele momento foi muita pressão, muita mesmo. Vocês não fazem ideia de quão difícil foi para mim naquele momento. E eu me lembro muito bem que eu estava polindo os talheres, e eu sou um cara muito emotivo. Eu sou um cara que, para mim, a emoção é muito à flor da pele, e principalmente naquela época eu estava muito emocionado, eu estava muito emotivo, qualquer coisa mexia muito comigo, porque se vocês não sabem, aqui ou em qualquer outro local que não seja o seu de origem, é o local ideal para testar você. Ele vai testar suas emoções ao extremo. Talvez você não tenha problemas com imigração, talvez você não tenha problema com dinheiro, talvez você não tenha problema nenhum aparente. Mas isso aqui, ó, o seu psicológico, aqui é testado. É testado do começo que você chega no país, quando você passa da imigração, até o seu primeiro emprego, até você ser bem aceito pelas pessoas. E eu me lembro que eu estava polindo o talher e veio uma lágrima. Dessa lágrima veio começar a cair diversas outras, e eu comecei a ficar desesperado. E esse anjo que estava trabalhando comigo chegou até mim e disse: Gustavo, não chore, homem não chora. Aquela coisa assim de tentar mediar as coisas, sabe? De tentar aliviar. E simplesmente eu já não conseguia mais, e aí começou a piorar, e a lágrima caía muito mais. Todas as vezes que ela pedia para eu não chorar, eu chorava mais. E ela disse, como um português fala, né? Foda-se, vai lá fora apanhar um ar. Nossa, e eu fui. Eu fui lá fora, apanhei um ar, fiquei quase 30 minutos, voltei e ainda continuava a chorar. Para você ver como isso aqui meu ficou abalado, ficou muito forte. Depois disso, claro, eu comecei a evoluir, comecei a ficar um pouco melhor, e tem uma nota aí. E essa nota é de suma importância para quem estiver passando por isso ou está pensando em vir para cá. Você vai evoluir
à medida do tempo. Vai ter dias muito bons, assim como terá dias muito tristes. E outras épocas vai ter dias que vão ser muito, mas muito tristes, muito massacrantes, que parece que não vai ter dia bom. Mas esses acontecimentos são de suma importância para que você evolua. Sem isso, você nunca vai evoluir. E depois desse dia, depois dessa situação que aconteceu comigo, eu comecei a criar uma casca. Claro, sou muito grato a esta pessoa que me ajudou no momento, é uma pessoa maravilhosa, e ela me ajudou no momento, e somos amigos fortes até hoje. Tenho orgulho de ter essa pessoa como minha amiga, é uma pessoa maravilhosa, e ela está aqui sempre no meu coração, e onde eu for eu vou levar ela. Comemoramos aniversário, curtimos, somos realmente unha em carne. E depois desse dia, eu comecei a evoluir, comecei a trabalhar melhor, e assim sucessivamente. E enfim, eu consegui crescer. Trabalhei lá por quase não, trabalhei lá por 2 anos. 2 anos e um bocadinho. E depois fui trabalhar para uma fábrica, que é onde estou até hoje. Hoje me sinto muito, mas muito melhor, com menos peso. Claro, 2 anos e 8 meses se passaram. Então hoje eu já consigo compreender melhor o português, consigo brincar. Às vezes até atrapalho as frases de baiano com as frases de um português nativo. Não com o mesmo sotaque, mas do jeito baiano de ser, com aquele gingado, com aquela malemolência. Mas vivendo. Hoje eu vivo muito bem melhor. Por quê? Porque eu me permiti sair da zona de conforto e evoluir. Então, é como eu sempre digo, evoluam. É o melhor que vocês podem fazer. Chegou em um local onde não é o seu, tente o mais rápido possível adaptar-se a esse lugar, para que você não venha a sofrer. E se você está pensando em vir aqui e acha que vai trabalhar na sua área, tudo bem, é o direito seu de pensar assim. Mas primeiro tenha que colocar uma coisa em tua cabeça. Você está vindo pela terra de outras pessoas, não é a tua terra. Então você vai tentar se adaptar o mais rápido possível e trabalhar no que tiver de oportunidade para você. A primeira oportunidade você tem que abraçar, sem julgamento, sem querer ser melhor do que ninguém. Só abraça, só vai e seja feliz, tá bom? Esse vídeo já está um bocado grande, mas tem muito mais coisas para contar e eu vou contando ao longo dos próximos vídeos. E espero que vocês tenham gostado. Eu desejo que tenham muito sucesso e repito, Deus nos trouxe para essa terra para aproveitar o melhor que ela tem a nos oferecer. Então evolua, cresça, seja uma pessoa melhor a cada dia, para que quando você tiver aquela sensação forte de realização e manifestar tudo isso na sua vida, você vai dizer, eu consegui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se gostaram, peço que deixem o seu like, curta de verdade, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que eu tenha certeza que estou fazendo um bom trabalho, realmente. Não esqueçam de seguir, me siga, vamos fazer essa união e vamos crescer aqui, trocar informações, confidências. E de verdade, eu estou muito feliz, eu estou me sentindo muito feliz. E a prova da minha felicidade é que eu estou aqui de peito aberto falando com vocês. E não sei se vocês viram no meu último vídeo, eu disse que ia comprar um fone de lapela para conseguir falar melhor com vocês. E olha aqui, esse fone é espetacular. Quem quiser, eu posso estar deixando nas descrições informações sobre este fone de lapela e assim conseguir ajudar mais pessoas, tá bem? Não se esqueçam, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e façam esse vídeo chegar para o máximo de pessoas possíveis, tá bem? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.